é importante destacar foi a celeridade com que os laboratórios tiveram que se adequar à pandemia, né? Tanto a aquisição de novos exames diagnósticos, né? A realizar novos exames que não estavam acostumados e que não conheciam qualidade, etc. E as questões de biossegurança também que tiveram que ser adequadas, né, muito rapidamente. Então, na palestra a gente partiu do início, né, o que está sendo recomendado pela Organização Pan-Americana de Saúde, que é fazer uma avaliação de risco preliminar. No entanto, a gente sabe que os laboratórios não têm muita familiaridade, muitas vezes, né, os laboratórios pequenos, principalmente com análise de risco. Mas, enfim, está sugerido ali, né, que deve se fazer, e aí, de qualquer forma, implantar estratégias para minimizar o risco de contaminação entre colaboradores e clientes, né, minimizar esses riscos dentro do laboratório. Então, o que foi destacado, né, o que a gente destacou? Os cuidados que a gente deve ter na fase pré-analítica, então, desde o atendimento, né, como é que deve estar paramentado esse pessoal, como é que deve estar identificado o laboratório, toda a identificação, né, no laboratório, onde sentar, como está utilizando máscara, proteger o seu espirro e a sua tosse, a circulação dentro do laboratório, todas essas estratégias ali, né, no atendimento, né, que devem ser adequadas. Na fase de coleta, também, né, as dicas ali da paramentação, então, principalmente para coleta de amostras de vias aéreas, né, que o profissional deve estar utilizando uma proteção respiratória. Quando a gente fala de proteção respiratória, a gente está falando de máscara N95, né, a proteção tem que ser maior para esses funcionários. É claro que se eles forem fazer coleta só de amostra, de coleta de sangue, etc., né, o risco é um pouco menor, mas é um profissional que está muito exposto também, e também precisaria estar fazendo essa proteção respiratória. A posição de coleta, né, algo também que é importante modificar, que normalmente o coletador fica bem de frente para o cliente, a gente sugere que essa posição seja lateralizada em relação ao cliente, para minimizar essa troca de ar direta ali com o cliente. Destacamos a parte de transporte de amostra, né, também a otimização dos recursos humanos para minimizar a exposição de colaboradores, então, facilitar, otimizar a escala de trabalho deles, ou dividir por semanas, né, os profissionais que vão atuar em determinada área de mais risco ou não, para não expor todos os colaboradores ao mesmo tempo, né, no laboratório, isso é importante. Aí a gente falou um pouquinho da questão da forma de transporte dessas amostras, que na verdade nada mudou, mas são cuidados, né, que às vezes antes não eram tomados. Eu estou falando bastante agora que a biossegurança está na moda, né, que era algo que estava um pouquinho esquecido pelos laboratórios, nas capacitações, nos treinamentos, e agora voltou bastante à tona, mas que a questão do transporte de amostra e do gerenciamento de resíduos também praticamente não mudou. Né, são os mesmos cuidados que a gente tinha que ter antes, seguindo aí a classificação de risco do SARS-CoV-2, né. Ali na coleta ainda destaquei, né, a importância às vezes de destacar, de diferenciar essa amostra, se ela é uma amostra de um paciente que tem suspeita clínica, né, ou já é confirmado com COVID. Esse atendimento ele pode ser todo diferenciado, né, ter um espaço especial para atendimento desses clientes. A gente pode até triar, né, os clientes quando eles entram, verificando a temperatura desses clientes, se algum tem febre ou não. Não podemos restringir o atendimento, mas orientá-los para ambientes separados, onde vai ser feita, então, uma higienização desse ambiente de forma mais adequada e mais frequente, né. Sobre a higienização, a gente também ressaltou bastante, né, que é importante tirar tudo que é supérfluo ali nessa área de atendimento, para que as pessoas não toquem as revistas,
ou outros, né, folders, às vezes, que tem no laboratório, retirar todo esse material, deixar só o que é essencial realmente para evitar essa contaminação aí dentro do laboratório. E a higienização também, né, do laboratório, que antes era recomendado aí no mínimo uma vez ao dia, agora está se sugerindo que seja mais frequente e alguma literatura ainda sugerindo que seja realizada a cada 3 horas, né? A limpeza das superfícies, das teclas sensíveis ao toque ou de teclados e etc. Adotar uma estratégia para melhorar a higienização desses ambientes. Aí a gente falou de higienização, da sensibilidade do SARS-CoV-2 aos agentes desinfetantes, né? Então, que bom que ele é um micro-organismo aí bastante sensível. Ele é um vírus envelopado, então ele é sensível a vários tipos de desinfetantes, né? Ao próprio sabão, né? Ele já é sensível. Então, só aumentar a frequência dessa higienização no laboratório. A gente abordou um pouco, então, os equipamentos de proteção individual, o que deve ser utilizado em atividades propagativas e atividades não propagativas, né, quando se manipulam essas amostras, e praticamente todas as atividades realizadas no laboratório, elas são consideradas não propagativas, né, num laboratório comum, a não ser quando a gente vai fazer cultura de vírus, inativação de vírus, aí ela é considerada propagativa, mas até a amplificação de ácido nucleico, etc., ela é considerada não propagativa e então exige um nível de biossegurança 2 nos laboratórios, que é o que a gente está acostumado já nos laboratórios, né? Não estamos muito habituados aí a utilizar a cabine de segurança biológica para amostras na rotina, né? Exceto para as microbiológicas mesmo, mas é um cuidado que a gente deve ter com essas amostras agora. Dentro do possível, sempre utilizar, realizar as análises, manipular essas amostras dentro de cabine de segurança biológica. E aí os equipamentos de proteção individual, né? Então, quando se está adotando quando se está realizando essas atividades não propagativas, é recomendado, então, a máscara, é aceitável, né? A máscara cirúrgica, não é necessária a máscara N95 por não ser uma atividade propagativa. Quando se utilizar a máscara N95, né, que é uma denominação aí americana, pode ser N95, N99, N100, que significa que protege de 95% dos aerossóis e gotículas, né, de até 3 micras, ou 99%, ou 100%, a gente tem visto algumas pessoas utilizando a máscara N95 com válvula, né? Essa máscara, ela protege muito o profissional, mas ela não protege tanto a minha amostra ou o meu colaborador, o meu cliente, porque quando ela facilita a expiração do ar, então, ela também facilita a saída dessas gotículas aí para o ambiente. Então, o ideal é a máscara N95 sem válvula. Nos laboratórios tem sido mais aceitável, né, utilizar a máscara com a face shield, com a viseira do tipo face shield, do que com óculos, tendo em vista aí que os óculos embaçam bastante, e aí é opcional um ou o outro. As pessoas têm dúvida se precisam utilizar touca, propé, etc. A touca e o propé são necessários somente para atividades propagativas, né? Para nível de biossegurança 3, não é o caso da maioria dos laboratórios. O que mais que eu poderia destacar? Na fase analítica, então, mais cuidados de vestimenta, né, que os profissionais têm que ter ali dentro do laboratório, diferenciando o que é propagativo ou não. E aí só destacar, então, que o laboratório tem que se adequar, né, se adaptar a essas novas mudanças que vieram bem rapidamente e só resgatar as regras que já estavam bem estabelecidas, né, do gerenciamento de resíduos, do uso de equipamento de proteção individual, não tem nada muito novo aí, né, a gente só tem que resgatar como se paramentar e desparamentar, quando utilizar, mas não tem nada de muito novo, não, é porque realmente estava um pouco esquecido, né, como fazer a higienização das mãos, a etiqueta respiratória,
é algo que é uma educação, mas a gente não lembrava muito disso, não. E que agora tem que ser muito importante resgatar para evitar essa contaminação, principalmente de colaboradores. Ele é um vírus envelopado, né? Então ele é bem sensível à maioria dos desinfetantes. Então a gente vai selecionar o desinfetante de acordo com o tipo de superfície que eu quero descontaminar, né, ou se é indivíduo. Então, para fazer a desinfecção das mãos ou do local de punção de coleta, por exemplo, normalmente a gente utiliza a clorexidina e o álcool 70. A clorexidina é o produto, então, que não tem demonstrado muita eficiência sobre o SARS-CoV-2, mas o álcool 70 é suficiente para fazer a antisepsia ali de um local de coleta, né, ou da higienização das mãos. Se eu quero desinfetar superfícies, o hipoclorito de sódio, né, que é o vulgo, a comercial aí, que boa que a gente fala, que tenha um percentual de cloro ativo de pelo menos 0,05%, né, ele é barato e bastante eficiente, mas não é em qualquer superfície que eu vou utilizar, tendo em vista que ela é muito... que é bastante corrosiva, então eu não posso fazer descontaminação de equipamentos, né, materiais elétricos e eletrônicos com hipoclorito de sódio, então eu vou utilizar outros produtos, aí eu tenho que avaliar a compatibilidade, né, se eu posso utilizar uma outra substância ou se eu posso utilizar só um álcool 70, mas é possível utilizar um amônio quaternário, o próprio álcool 70, né, e a luz ultravioleta, né, no ambiente, então a luz ultravioleta ela só desinfeta a superfície, né, então se eu ponho lá um objeto que eu quero fazer a desinfecção, por exemplo, uma micropipeta, eu tenho que virar, né, eu falo que é quase como se fosse dar o banho de sol nessa micropipeta, para ir virando ela para que ela seja, para que esse material, né, seja descontaminado por uma luz ultravioleta, ela não é penetrante, né, então é só na superfície ali dos objetos. Questionaram o ozônio também, né? Não é comum utilizar, mas também poderia ser utilizado, sim. Ontem fizeram essa pergunta. Sobre as substâncias utilizadas aí para desinfecção. Uma relação entre a possibilidade do acidente acontecer e a consequência desse acidente, né? Então, às vezes, a possibilidade é bem baixa, mas se acontecer o acidente, né, essa gravidade é alta, então eu vou ter um risco médio. Se as duas, se a possibilidade de ocorrer e a consequência for grave, o meu risco é altíssimo, né? Se a possibilidade de ocorrer é baixa e a gravidade, né, se acontecer o acidente também é baixo, o meu risco é pequeno. E a gente vai ter que estar sempre trabalhando para reduzir esse risco no laboratório. Então, eu faço essa análise inicial, aí eu vou, né, a gente faz um brainstorming, uma discussão com os colaboradores, para quais estratégias a gente pode adotar, né? Primeiramente, as que são menos custosas, né? As que são práticas também. E aí a gente vai implantar, então, tendo esses cuidados, né? De uso de equipamento de proteção individual, mudança de processo de trabalho, né? Mudando algumas atitudes ali no processo de trabalho, fazendo mais sinalização, né? Eu vou minimizar o risco com isso. Então, eu faço uma nova análise de risco. Então, agora a possibilidade do risco daí, provavelmente a possibilidade, né, a probabilidade do acidente acontecer pode diminuir. Mas a gravidade, se ele acontecer, ainda é grande. A gravidade normalmente permanece a mesma, mas a gente reduz a probabilidade. Quando a gente implanta essas estratégias, a gente geralmente diminui a probabilidade do acidente acontecer. Então, a gente vai diminuir esse risco também. Então, a gente faz uma análise de risco inicial e uma análise de risco residual, porque o risco sempre vai ocorrer se tiver exposição, né? Se a gente tem exposição àquele material biológico ali, o risco sempre vai haver. Então, laboratórios menores, né, têm alguma dificuldade ainda em fazer análise de risco, mas laboratórios grandes, que já estão acostumados com a acreditação, até por ser um requisito, né, por exemplo, da ISO 15189, um dos requisitos é ter análise de risco, gestão de risco no laboratório, esses laboratórios já estão mais habituados.